Fala, gente, sejam bem-vindos aqui então em mais uma aula onde a gente vai resolver questão de vestibular ou questões de vestibulares, né? O vestibular de hoje aqui é a Universidade, a gente tem aqui a Universidade Estadual do Ceará e o assunto é de física, um dos assuntos aí do primeiro ano, né? Caso você manje ou caso você odeie o assunto, ele é o assunto de cinemática, né? Geralmente esse é um dos assuntos que os alunos não gostam, tá, gente? Eles não gostam porque é muito mais matemática do que fisicamente propriamente dito, né? Depois que fica um pouquinho mais legal lá na frente. Tá? Então, por enquanto, aqui é um assunto um pouquinho maçante, um pouquinho enrolado, né? Então, vamos dar uma olhadinha em como é a questão. Eu vou também fazer um comparativo dessa questão aqui com o vestibular, com o Enem, tá? Então, vai ter algumas falas a respeito do Enem. Me acompanha aqui para a gente conseguir finalizar isso com sucesso. Olha só o que tem aqui então, ó. Opa, para frente. Aqui. Um caminhão é monitorado através de um sistema de GPS, aonde é possível observar em uma tela as coordenadas x e y, medidas em centímetros, em relação à sede da empresa, que corresponde à imagem do sistema de coordenadas. Sabendo, sabendo que cada unidade de distância indicada na tela corresponde a uma distância de 80 quilômetros na rodovia, calcule o valor aproximado da velocidade média de um caminhão em metros por segundo que saiu da sede da empresa. Então ali eu vou ter um tempo inicial, T1 ou T0, às 13 horas das coordenadas. Então ele saiu de x igual a zero e y igual a zero. E que às 18 horas, então num tempo maior, 18 horas depois, né, T2, do mesmo dia encontrava-se no seu destino e o GPS indicava em sua tela as coordenadas. Então vai ter a coordenada agora x igual a 3 e y igual a 4. O professor não entendia, foi nada, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte, né? Ele quer saber o seguinte, ó. E em que às 18 horas encontrava-se no seu destino. Ah, ele quer saber então qual foi a velocidade, né? Mas onde que ele perguntou isso? Ah, aqui é o valor aproximado da velocidade média no caminhão em metros por segundo. Então, qual é o valor aproximado dessa velocidade? Primeiro, para saber a velocidade, gente, você tem que necessariamente, ó, saber o quanto que ele caminhou, né? Vamos fazer essas coordenadas aqui, ó, fazer o y e o x. Então, ele sai do ponto 00 lá embaixo, né? Lembrando que isso não é um gráfico de velocidade por tempo, nem não é velocidade por tempo, não é aceleração por tempo, nada. É só o x e o y. Então, opa, troquei aqui. É como se fosse então naquele jogo, como é que é o nome? Batalha naval, né? Então você tem que acertar a localização. E aí então ele andou aqui no x, foi andado um, 2, 3 até o 3 e no y um, 2, 3, 4 até o 4 e ele se encontrou nessa posição aqui. Né? Lembrando que aquela situação que acontece, gente, na cinemática, eu observo o meu corpo num instante, então tá lá o instante T0 às 13 horas, né? Lá embaixo no valor 0000, fiz aqui um pontinho, vamos chamar esse pontinho de A, depois aqui de B. Né? E aí então, não importa se ele fez 1 milhão de volta e parou no B. O que importa é que às 16 horas ele tá lá no B. Então ele percorreu uma determinada distância que foi em linha reta, ó, que o desenho vai ser em linha reta de A até B. E é legal que é em linha reta porque eu monto um triângulo aqui, ó. Um triângulo onde eu sei o tamanho da altura, a altura é a mesma que a altura do lado de lá. Então, aqui, se ele está empontilhado 4, aqui vai ser 4 também. Se ele caminhou 3, aqui vai ser 3 também. Então, qual é o valor desse número do meio aqui, ó? Eu já resolvi essas de Pitágoras com vocês, tá, galera? Que é aquela de montar o triângulo de Pitágoras, mas essa aqui tá muito fácil. Por quê? Porque é o triângulo básico, que a gente chama de triângulo 3, 4, 5. Então, aqui o valor que falta aqui, ó, seria o valor que tá faltando, que é o valor de 5, né? Ó, professor, de onde que você tirou isso? De Pitágoras, gente. Aqui Pitágoras, ó, vou fazer com Pitágoras com vocês, ó. Cateto 1 mais cateto 2 ao quadrado é igual à minha hipotenusa, o H, tá de Hzão ao quadrado. O cateto 1 é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, isso é igual ao meu H ao quadrado. Aqui dá 9 mais 16. Então aqui, ó, que número vezes ele mesmo que dá 9 mais 16, que dá 25, né? Então o meu H ao quadrado
h ao quadrado é 25. Significa que um número ao quadrado que dá 25. Adivinha? 5. Então, aqui vai ser 5 a distância que ele percorre de A até B, né? Ah, mas por que que você está falando isso? Porque eu tenho que necessariamente saber qual for essa distância. Então, ela foi 5 unidades. Tá, professor, mas não é 5 unidades. O caminhão andou só 5 quilômetros ali? Não, ele andou 5 unidades. E para cada unidade representa 80 quilômetros. Então aqui vai ser 5 vezes 80 quilômetros, o que vai resultar em, olha só, agora faz sentido para você? Resultou aqui em 400 quilômetros, né? E aí agora basta eu saber qual foi o tempo que ele foi de um até o outro, para que eu consiga então calcular a velocidade, né? Então aí eu tenho então que velocidade é uma fração, é uma divisão. E em cima eu tenho a mudança de posição, que você já sabe, e embaixo eu tenho o meu intervalo de tempo, né? Gente, sempre que eu só tenho um dos tempos, eu não coloco o intervalo, tá? Eu coloco o tempo direto. Mas nesse caso não dá. Por quê? Porque nesse caso eu tenho que saber qual foi o intervalo de tempo. Olha aqui o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho as 13 horas e o outro às 18 horas, né? Então, quanto tempo é das 13 horas até as 18 horas? O processo aqui é uma diferença, então é 18 menos 13, o que resulta em 5 horas. 5 horas é o meu intervalo de tempo, né? Então, concluindo aqui, eu sei a posição e agora eu sei o quanto tempo demorou. E vai ser então 400 dividido por 5, resultando ali na nossa velocidade, né? Vamos marcar essa velocidadezinha ali de 80 quilômetros por hora. Só marcar a alternativa e ir pro abraço. Beleza, gente? Ô, professor, calma lá, não tem essa resposta. Ah, o que houve aí? Né? Eu já falei isso em outras questões, né? Muitas vezes você vai chegar numa resposta e isso não vai ter nas alternativas. O Enem faz muito isso, mais um comparativo com o Enem ali, né? Então, qual é o processo aqui? Para você calcular a velocidade, você tem que interpretar também as respostas, né? Então, ali está em metros por segundo. Inclusive, ele pediu em metros por segundo, né? Então, para eu transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, o quilo vai diminuir, o quilo fica menor. Para diminuir, você tem que dividir o valor. Você vai dividir por 3,6, né? Ah, você falou que ia fazer divisão com a gente. Quando voltar nas aulas aqui e tiver matemática, você pode ter certeza que eu vou cair bastante firme na divisão. Mas você tem que saber dividir e principalmente se tiver um decimal, tá? Então aqui seria o valor de 80 dividido por 3,6. Se vira, você vai conseguir resolver isso. Pega os métodos certos que você resolve. E aí, chegando na resposta certa, conseguindo fazer isso certo, você vai achar aqui o valor de 22,2 ou 22,222222222. Tranquilo? Né? Tá mais ou menos. Então, ficou complicado, gente? Não esquece de deixar ali a sua dúvida nos comentários, tá? Não esquece de também ajudar as pessoas que estão deixando aí alguns comentários, né? E principalmente, se não tiver aqui, professor, eu não entendi isso, escreve lá, escreve sua dúvida, porque eu posso gravar uma aula falando sobre o seu comentário, posso mostrar um vídeo, posso preparar uma aula a respeito disso, né? Então, me dá dicas aí em como eu posso melhorar aqui o espaço para todo mundo. Beleza? Perceba que foi uma questãozinha aí, então, ó, ela foi um assunto super básico, falei que ele é básico, velocidade média, né? Só com isso aqui eu resolveria, mas eu tive que fazer um monte de processos lógicos por trás, né? Tive que saber ali o tempo que ele andou, para onde ele andou, qual foi o deslocamento correto, né? Então tem muita coisa que também é o estilo Enem, né? Vestibular tá de parabéns, uma questãozinha muito boa, né? E você que tá aqui comigo também tá de parabéns, porque você ficou até o final da aula. Valeu, gente. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.